Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos manuscritos de P.P. Kimby, uma figura bem intrigante, né? Do século XIX. Muito. E temos aqui esses trechos que o Horatio Dresser organizou tentando mostrar o Kimby nas palavras dele mesmo, sabe? Sem as distorções que vieram depois. Exato. A ideia é a gente tentar entender a essência do que ele pensava sobre cura, mente e espírito. Isso, e ver como ele foi do mesmerismo, que era, assim, a moda da época, para uma filosofia bem mais profunda. Ele falava de mente, de crença e de uma tal sabedoria divina como a chave para a cura, para o conhecimento. É fascinante mesmo. Ele chamou isso de ciência da vida e felicidade? Isso, entre outros nomes. Mas vamos do começo. Ok, então. Por volta de 1840, ele começa com o mesmerismo. Tinha um assistente, né? O Lúcius. Sim, o Lúcius. E ele, em estado mesmérico, supostamente diagnosticava doenças, descrevia lugares, coisas assim. E tem relatos de curas, né? Uma mulher que não respirava pelo nariz. Pois é. Mas o mais interessante, para mim, é como Kimby começou a sacar que, bem, que o tal magnetismo talvez não fosse o ponto principal. Como assim? Ele percebeu, observando muito, que a cura parecia depender mais da confiança da pessoa, sabe? Da sugestão, menos de algum fluido ou do remédio que o Lúcius indicava. Ah, entendi. Às vezes nem tinha remédio de verdade, ou era algo simples, mas se a pessoa acreditava. Exatamente. Se a fé na cura estava lá, a coisa andava. E isso acendeu uma luzinha para ele. Tipo, será que o mecanismo é o outro? E aí entra a história dele mesmo, né? A cura dele, que parece ter sido um divisor de águas. Totalmente. Ele sofria muito, dores nas costas, achava que tinha problemas sérios nos pulmões, nos rins. Ele mesmo conta que achava que os rins estavam, tipo, consumidos. Nossa! E como o Lúcius entra nisso? Então o Lúcius, em transe, deu um diagnóstico, receitou uns remédios completamente absurdos e declarou Kimby curado em 2 dias. Absurdos como... Ah, coisa sem pé nem cabeça para a condição dele. Mas o ponto é, Kimby viu o absurdo, mas melhorou. Uau! E aí ele teve aquele estalo, né? Ele percebeu, fui enganado pela minha própria crença. A doença não era só física, era uma ideia, um erro na mente dele que estava se manifestando. Que virada! Então a doença é um erro de pensamento, uma crença falsa que vira algo real no corpo. Para ele, sim. Essa foi a grande sacada. E foi aí que ele começou a abandonar o mesmerismo para criar a abordagem dele. A tal ciência. Ciência da vida e felicidade. Isso. Ele passou a ver a matéria como, bem, como algo secundário, uma expressão do espírito ou da sabedoria, como ele chamava. Então a cura não era mais manipular fluidos ou dar remédio. Não. A cura seria corrigir o pensamento do doente, tirar o erro e colocar a verdade no lugar. A percepção correta da realidade, que para ele era espiritual na base. E ele já usava esses termos, ciência da saúde, ciência da vida e felicidade, lá por 1861. Já sim. E ele fazia questão de dizer que essa ciência era diferente do conhecimento comum, que para ele era só opinião. Entendi. E ele não poupava críticas, né? Nem a medicina da época, nem a religião. De jeito nenhum. Ele achava que as duas, cada uma do seu jeito, acabavam reforçando crenças erradas que causavam sofrimento. Como assim? A medicina, para ele, olhava só para o corpo, ignorava a mente como causa. E a religião, bem, muitas vezes trazia dogmas, medo, culpa, coisas que também adoeciam as pessoas, na visão dele. É forte isso. Ele via a doença quase como uma ideia que toma forma, tipo um tumor ser uma mente espiritual materializada. Exato. Uma ideia negativa que se condensa, digamos assim. E ele acreditava que essa ciência dele podia ser ensinada para todo mundo, até para crianças, e que isso ia, eventualmente, banir o erro do mundo. Bem otimista. Bem ambicioso, né? E essa diferença entre opinião e sabedoria? O que era essa sabedoria, afinal? Era tipo inteligência? Não exatamente inteligência no sentido comum, intelectual. Era mais uma intuição. Uma capacidade de perceber a verdade diretamente, sabe? Algo que estaria dentro de todos nós, mas que as opiniões... As opiniões seriam o quê? Os medos, os diagnósticos, os dogmas? Isso. Tudo que a gente aprende e aceita sem questionar. Os preconceitos.
Isso tudo criaria uma névoa, impedindo o acesso à sabedoria. E essa névoa, essas opiniões, seriam a raiz do erro da doença. Faz sentido dentro da lógica dele. E ele ligava isso ao Cristo. Sim, mas não a Jesus como pessoa histórica, necessariamente. O Cristo, para Quimby, era a própria verdade, a própria ciência, aquele princípio universal que Jesus teria manifestado de forma exemplar ao curar. Era a demonstração dessa sabedoria em ação. Interessante essa leitura. E os manuscritos falam da Mary Baker Edna, a fundadora da ciência cristã. Qual a relação ali, segundo esses textos? Olha, os textos editados pelo Dresser, que era um defensor de Quimby, a colocam como aluna. Dizem que ela foi muito influenciada por ele. Mas que ela teria adaptado as ideias. Adaptado, talvez simplificado ou até distorcido, dependendo do ponto de vista. Dresser queria deixar claro que a ciência do Quimby era algo mais amplo, talvez menos dogmático do que o sistema que a Ed criou depois com a ciência cristã. Há uma disputa aí, né? Entendi. Uma questão de legado e interpretação. Então, para a gente amarrar as pontas, o que fica de mais forte desse pensamento do Quimby, a partir desses escritos? Olha, eu acho que o ponto central é essa ideia, bem radical, né? De que a mente, a crença, não são só influências na saúde. São, tipo assim, os fatores primários. Determinantes mesmo. Ele basicamente quebra aquela divisão mente-corpo tão forte na época. Totalmente. E questiona a autoridade final da opinião médica, da opinião religiosa. Ele está dizendo que a saúde de verdade, a felicidade, vem de se alinhar com essa sabedoria interna. Uma verdade que a gente acessa por intuição e que pode dissolver o erro ou a doença. Deixa a gente pensando, se as nossas crenças têm esse poder todo sobre o corpo, o bem-estar, o quanto a gente vive refém de opiniões, né? Nossas ou dos outros, que limitam a gente sem nem perceber. Pois é. E fica a pergunta, como é que se acessa essa tal sabedoria intuitiva que o Quimby tanto falava? Como cultivar isso? É algo para se pensar mesmo.